Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Achas que Conheces? Eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este podcast tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com a participação dos alunos da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro do curso de Audiovisuais. E hoje tenho comigo Mário Branquinho. Olá, muito boa tarde, Olá, Mário. Cláudia. Muito obrigada por ter aceito este convite. Obrigado. É um gosto tê-lo aqui a conversar connosco sobre um papel tão importante que desempenha aqui na nossa cidade. Portanto, o Mário Branquinho é o diretor do CCC, portanto, do Centro Cultural de Congressos de Caldas da Rainha, correto? E tem aqui um papel preponderante na nossa atividade cultural, certo? Exato. Mas antes de irmos lá, Mário, porque aqui que é a magia da coisa, que é conhecermos um bocadinho e dar-nos a conhecer um bocadinho da sua história e do seu percurso e como é que chega às Caldas da Rainha e como é que integra aqui este projeto na direção do CCC. O Mário não nasce aqui nas Caldas da Rainha. Não. Conte-me lá um bocadinho, vá, vamos lá. Pronto, antes de mais, muito obrigado pelo convite, que é sempre um gosto. E contar uma história destas é uma história que eu julgo que é particularmente engraçada e tudo mais. Porque eu praticamente nunca tinha vindo às Caldas da Rainha e um dia concorri para diretor-geral e de programação do CCC. Certo, porque a sua base de formação é Exatamente. ligada a... A programação cultural. Correto. Portanto, eu venho da Serra da Estrela e, portanto, onde fui programador cultural durante 500 anos, portanto, são muitos. Uma vida Uma vida inteira. inteira, e entendi que devia partir para outra, como se diz. Então, surgiu o concurso para diretor-geral aqui do CCC e concorri. Como Há quantos uma anos coisa que isto normal. acontece, Mário? Eu estou aqui há 3, portanto, concorri há coisa de 3 anos e meio, 4, Correto, portanto, correto. 2021, bem, por aí, 22. Concorri e, portanto, julgo que concorreram mais 27 de todo o país, porque eu entendo que este modelo do CCC também é um modelo exemplar no país, que é uma associação com protocolos com a Câmara Municipal, que de algum modo também tem autonomia e desobstrui, digamos assim, a burocracia de uma Câmara Municipal. Mas essa é outra conversa e, portanto, o município entendeu, na altura, abrir um concurso para diretor-geral. Concorreram, como disse, pessoas de todo o país e depois fui a uma segunda fase de entrevista com mais 5 candidatos e depois tive um dia a felicidade de ter um telefonema e um e-mail a dizer que tinha sido selecionado. Então, o Mário muda a sua vida, muda de cidade inclusive, não é? Completamente. Para vir abraçar este projeto. Absolutamente. O Mário vem da Serra da Estrela, portanto, Exatamente. vivia para as Caldas da Rainha para vir Exatamente. abraçar este projeto. Exatamente. Estou aqui há 3 anos e tem sido uma experiência extraordinária a todos os níveis. Por um lado, porque eu vim fazer o que sempre fiz, que é programação cultural, que é dinamizar um espaço. Embora eu venha de um espaço que é menos de metade deste, mas... Em termos de tamanho. Em termos de tamanho, digamos assim, mas... a essência é a mesma. Claro. Trabalhar com as comunidades do ponto de vista da cultura, da criação, da fruição, tudo isso, e depois com esta particularidade de ser uma cidade extraordinária, nem é grande demais, nem pequena demais, está mais perto de Lisboa, tem aqui uma região envolvente extraordinária e é uma cidade, como eu costumo dizer, de 15 minutos. Exatamente. Estou em todo lado a Em pé, 15 que eu minutos, faço aqui claro. todo o percurso dentro da cidade a pé, e isso é Vai muito trabalhar bom. a pé, se calhar Vou digo trabalhar eu, a não pé é? todos os dias e venho almoçar a pé e chego ao fim do dia, ando 4, 5 mil passos e quando quase todos os dias faço mais 5 mil de caminhada porque entendo que também é o lado Claro, saudável claro, da claro. vida. Bem, mas neste percurso quase cumpre aqui a meta, não é? Exatamente, O objetivo. exatamente. Mas diga-me lá uma coisa. Portanto, concorre e já tinha na sua cabeça... O Mário tem esposa, tem uma família, filha, tenho tem duas filhas. E lá em casa, como é que foi este entendimento? De mudar de cidade, mudar de vida, de vir abraçar um projeto e todas virem, Claro. de toda a gente, todo o agregado, vir Claro. para uma nova cidade.
suponho eu que não conheciam aqui ninguém, digo Claro, eu, sim, não sim, sei. sim. Como é que é esta dinâmica lá Claro. em casa? Diga-me lá. Como nós costumamos dizer lá em casa, nós estamos todos de mútuo acordo Que e, maravilha. portanto, é um pouco também uma família desestruturada no bom sentido, porque Exatamente. a filha mais velha trabalha no Porto e regressa à ceia aos fins de semana, à casa dos pais, como é óbvio. A mais nova trabalha na SIC em Lisboa e regressa à ceia quando é possível. E os pais agora estão os dois nas Caldas da Rainha e regressam também à ceia quando é possível. E Correto. encontramos-nos ou nas Caldas, ou em Ceia, ou no Porto, ou em Lisboa, e de vez em quando também ainda em Ponte Lima, no Minho, onde temos casa. Portanto, acabamos por ser um pouco nómadas, mas felizes, portanto, Claro, desta forma claro. de vida, porque hoje o mundo transformou-se e, portanto, é isto mesmo, é a Exatamente. vida. Mas é desafiante e foi gratificante para toda a família esta nova etapa que nos traz às Caldas da E a Rainha. esposa abraçou logo isto assim de coração cheio? Também, Também? porque conseguiu uma colocação da área da saúde, ao abrigo do cônjuge, portanto há sempre essa possibilidade Exatamente. e, portanto, estamos aqui tal E como somos. felizes? E felizes, sim, porque Caldas da Com, Rainha com um respira-se e grupo, sabe. com um grupo de amigos já Sim, consolidado, aqui uma rede de essa é apoio uma já. particularidade extraordinária porque conseguimos criar amigos, uma rede de amigos vasta, porque isto também fez parte do meu processo de integração, porque chegar ao CCC numa altura em que precisamos de injetar, digamos assim, uma nova dinâmica, Claro, necessariamente que eu precisava de dialogar com a comunidade, com as exatamente. instituições, com os criadores. Eu costumo dizer que passei os 3, 4 primeiros meses praticamente em reuniões com as instituições, com os artistas, com os criadores da cidade. Porque Com esses, todos os agentes, sim, não é? exatamente, porque isso faz parte da dinâmica de um espaço como um centro cultural como é Claro. o CCC, que é trazer a comunidade para dentro e depois o próprio CCC mais tarde também ir para fora e, portanto, é nesta correlação que eu entendo sempre que deve ser o trabalho de uma estrutura cultural como esta, que tem depois uma dupla vertente, que é a da programação cultural, mas também a dos congressos. E os congressos também têm esse lado positivo, que é trazer à cidade empresários, agentes económicos e sociais de todo o país e de vários países, para também dar este contributo para a economia da cidade, para aquilo que Para a economia chamamos local. um pouco o turismo de negócio, Claro, que é claro. esse também uma outra Sim, porque em função. boa verdade nós reunimos condições extraordinárias no CCC, não é? Uhum. Para eventos, Sim, é um não é? equipamento É que um tem tudo, portanto, tem equipamento. todas as condições para os maiores eventos internacionais. Já Certo. acolhemos o Congresso Internacional da Cerâmica, Aliás, vamos agora organizado acolher pelo um, município, não é? De vamos agora cutelaria. com o da Cutelaria, outro evento internacional, portanto, que o município trouxe para a cidade, e todo um conjunto de grandes eventos que se realizam no CCC porque tem essa particularidade. É a sua segunda casa? É a minha É, segunda é a casa. primeira ou a segunda? A segunda, porque É a a primeira segunda, era a pronto. Casa Municipal da Cultura, onde, para além da programação cultural, era diretor de um festival de cinema de ambiente, porque entendo que o ambiente é uma área que nós temos que abraçar todos, mas mesmo todos, Claro. e ao longo, ou seja, em 1995 idealizei e criei um festival de cinema de ambiente, precisamente com essa preocupação. E, portanto, ao longo destes anos todos desenvolvi essa atividade que eu considero Ainda tem estes relevante. projetos fora pontuais ou já não? Ou o Neste trabalho caso, que. desliguei-me por completo. Ok, A minha ligação à Serra da Estrela mantém-se em dois patamares. Um é a associação da minha aldeia, que é uma associação de caráter social, que tem um lar de idosos, tem um hostel, tem um projeto de apoio a pessoas dependentes alcoólicas, ainda mantenho essa ligação. E também uma ligação ao Cineclube de Ceia, porque são duas formas de cidadania, digamos assim, que eu exatamente, encontrei para exatamente. continuar a dar pequenos O contributos contributo para. para a sua comunidade, Exatamente, para aquela que também é a exato. sua O comunidade, não é? resto é a minha concentração máxima no CCC para os projetos que temos vindo a desenvolver, que estamos a preparar e aquelas que vêm aí, porque entendemos que essa que é a grande aposta para a cidade e sentimos essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade imensa, mas que a fazemos com algum grau de descontração e muito sorriso.
Claro. que é Eu preciso. recebo, sempre que lançam a programação, eu recebo a programação. A programação do CCC, a vossa, que é a nossa, que Nossa, é da cidade, não todos. é? Que é de todos, é uma programação Três a meses. 3 meses, Uhum. certo? Não estou errada Sim, naquilo que sim. estou a dizer, é a 3 meses. Mas este trabalho tem que ser pensado muito antes disto começar a Uhum. acontecer, não é? Portanto, eu Exatamente. pressuponho que o Mário, com um conjunto de pessoas, não é? Sim, Com a sua equipa, exato. O Mário é aquele que dá a cara, mas há uma equipa de 22 pessoas do CCC que trabalham diariamente portanto, vamos construindo a programação, vamos construindo o dia a dia do Centro Cultural. No caso da programação, nós costumamos fazê-la a um ano, ou seja, correto, já sabemos que 2026, qual é a programação toda até dezembro de 2026. Depois há alguma ação pontual que vai entrando na programação. E há outra coisa, que é vamos gerindo a 3 meses a agenda em papel, mas em suporte também digital, porque entendemos que deve ser assim. Depois introduzimos também um lado comunicacional relevante, porque na programação cultural tão importante é fazer como dar a conhecer. claro. E, portanto, também por isso as coisas têm corrido bem, porque temos dialogado muito nos vários suportes de papel, como eu digo, no digital, no site, nas redes sociais, mas Claro. também nos vários encontros que marcamos no próprio CCC com os vários agentes culturais e os vários mecanismos de mediação, que é quando, por exemplo, desafiamos entidades da cidade a serem, sei lá, parceiros de apoio à Exatamente, divulgação, à exatamente. gente, à associação comercial, à AIRO, ou às escolas, ou a todo um conjunto de entidades que pontualmente são desafiadas Claro. a colaborar, ou seja, a serem parceiros, porque, como se diz, isto não é um espaço nosso, é de todos, e, portanto, quando todos contribuem, quando todos colaboram, fica tudo mais fácil. Exatamente, e acrescenta sempre. Diga-me uma coisa, eu suponho que um homem que vem deste meio, não é, da cultura, que a cultura seja algo que lhe diga muito, Uhum, não é? Pelo menos uhum. eu faço esta leitura, Sim, este sim. é o meu entendimento. Qual é que é a importância da cultura no nosso país e nas nossas comunidades, na ótica Sim, sim. do Mário? A cultura é uma alavanca para o desenvolvimento dos territórios, seja no interior do país, seja no litoral, seja em que parte for. E é isso que eu tenho feito. Quando trabalhava no interior do país, fazia isso e procurava também correr mundo, como se diz. Nós não Claro, podemos ficar claro, fechados na na nossa nossa, concha. claro. O próprio facto de ser diretor de um festival de cinema também me permitia isso, quase anualmente ir a festivais e a eventos no Brasil, na Argentina, na América Latina, na Essa Europa. perspectiva É muito é muito importante, é importante sabermos o que é que ver se de está a fora, passar lá fora. exatamente, não podemos fechar-nos na nossa concha. Ainda hoje não tenho viajado tanto como viajava antes, mas tenho percorrido várias estruturas do país, desta rede de teatros e cineteatros. Desta semana estive na Casa da Música com a Ministra da Cultura, onde se realizou um fórum de cultura, onde vários agentes culturais se reuniram e trocam impressões. Correto. Porque, como eu costumo dizer, vale mais às vezes uma mão cheia de conhecimentos do que um bolso cheio de dinheiro. Exatamente. E, portanto, dou muito valor às relações interpessoais, ao networking Claro. e a essa troca de experiências, porque aprendemos todos uns com os outros. E nessa perspectiva, eu entendo que a cultura é essa alavanca para o desenvolvimento dos territórios, que depois entronca com outras áreas, a área Exatamente. da economia, o turismo e todo um conjunto Da educação. da educação, como é óbvio, a área social, tudo isto está ligado. Eu sempre vivi muito neste quase quadrilato da cultura, do ambiente, da cultura e da educação, porque é por aqui que É eu acho que esse o temos que caminho. encarar. Porque nós também temos que educar nas escolas, por um lado, para a cultura, para a cidadania e para as questões ambientais. Eu dou muita importância às questões ambientais. Ainda este ano eu participei, este ano 25, participei
num congresso de país de língua portuguesa de educação ambiental em Certo. Manaus, No Brasil. no Brasil, que fui convidado, porque é ali que se fala muito de projetos que os vários países de língua portuguesa desenvolvem e Portugal está no bom caminho, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. E nós, nos espaços culturais, procuramos trazer estas questões, quer para a vertente artística, Claro. quando promovemos espetáculos em que o tema são as questões ambientais, ou quando promovemos sessões de cinema em que as questões ambientais também estão lá dentro. Portanto, é aqui que nós também temos que nos colocar, para além de toda uma vasta gama de temáticas de igualdade de género, enfim, Aceitação das escolhas dos do valores da próximo e dos vida, tudo valores. isso e tal, Claro. e as questões ambientais. E, portanto, é por aí que nós temos que caminhar, e a cultura é um meio para provocar mudanças. Claro. E é preciso Para mexer, é preciso não é? mexer, agitar consciências, como eu costumo dizer, porque há muito por fazer. Todos nós temos responsabilidades no dia a dia, não é? Mas quem tem ligações a projetos culturais tem uma responsabilidade acrescida. Acrescida. Como tem acontecido em vários projetos daqui, da cidade e do próprio município. E é esta ligação também do município com o CCC e todos os outros agentes que é extraordinariamente importante, porque é preciso algum alinhamento das estruturas, é preciso um pensamento de cidade ou de região. Esse pensamento, julgo, tem vindo a existir e em crescendo, e é por isso é que no caso de Caldas da Rainha eu entendo que está cada vez mais no mapa português. Está no mapa porque temos visto que os agentes económicos, os comerciantes, os empresários, os agentes políticos estão nessa trajetória Claro. de crescimento E trilham um caminho e entroncamos nesse, não é? tudo isto e, como dizia um presidente americano, é importante o que é que nós todos podemos fazer, neste caso pelo território, e não apenas o político ou o presidente. Obviamente. Até porque isto tem que estar muito acima, não é? Estes temas, a cultura, como diz, associado ao ambiente, associado às questões sociais e às questões educacionais, tem que estar acima de qualquer político, Absolutamente. não é? Sim, sim. De qualquer ego, de qualquer política, não é? Diga-me uma coisa, na sua opinião, e sem querer aqui ferir suscetibilidades, seja de que forma for, acha que o nosso país tem tratado bem a cultura e tem conduzido bem a cultura, ou algumas coisas vão ficando pelo caminho de vez em quando? Eu julgo que às vezes há aqui um pouco alguma confusão entre cultura e entretenimento. Correto. Desde logo. É importante a coexistência das duas vertentes, mas cultura implica também muito conhecimento, implica enriquecimento do nosso ponto de vista geral. Claro. O entretenimento já se coloca numa outra Perspectiva. porque entendo que o entretenimento é muito importante, até do ponto de vista da socialização, do encontro das pessoas, faz parte, as indústrias culturais hoje vivem muito do entretenimento. Mas Claro. o lado cultural Temos muito mais... consumo de entretenimento, Sim, não é? que é bom, mas também é importante percebermos que precisamos de frequentar mais espetáculos de teatro, espetáculos de dança, de performance, de cinema e de outras áreas que estão muito fora, às vezes, das grandes indústrias do mainstreaming, como se diz. Porquê? Porque esse lado da cultura traz-nos mais conhecimento, traz-nos mais enriquecimento, forma-nos mais como pessoas e não aquele fast food Claro. do dia a dia, Rápido, aquela coisa rápida, que não é? consome Do e deita fora. entusiasmo momentâneo. Por isso nós, no CCC, por exemplo, apostamos muito no apoio à criação, em residências artísticas, apostamos muito em projetos com envolvência comunitária, apostamos muito em programação diversificada, Claro. das várias áreas artísticas e também de algum entretenimento, porque também entendemos que um espaço municipal como é o CCC
é para todos, não é para uma elite. Exatamente. E por isso as agendas que produzimos trimestralmente refletem isso mesmo, refletem toda esta dinâmica diversa que vai de encontro aos vários públicos. E isso tem resultado. Um, e é por aí o caminho, que não pode afunilar apenas para uma determinada elite ou para um determinado público. Isso existe, mas existem espaços próprios. Se eu e a Cláudia amanhã quisermos criar aqui um espaço cultural apenas para um determinado tipo de música clássica, então quem quer sabe que vai ali e só tem aquilo. Agora, um espaço municipal tem que viver e conviver com isso mesmo. E é isso que temos feito. E gosta? Gosta desta Absolutamente. Sim, multiculturalidade? que vamos do Teatro São Carlos, por exemplo, e das grandes orquestras, a Gulbenkian, na Metropolitana, até depois a pequenos projetos de teatro, de dança e de natureza diversa, de temáticas diferentes. E, portanto, para uma cidade que vive muito virada e assenta muito no eixo cultural, isso é importante, termos essa percepção de que temos que criar mecanismos que vão precisamente de encontro, quer à população local, mas também à regional. E é por isso que nós procuramos que o CCC tenha uma expansão regional. Como eu dizia, trabalhamos sobretudo para os públicos que vão de Coimbra a Lisboa, toda esta região aqui à volta. Claro. Porque efetivamente, de Coimbra a Lisboa, penso eu que temos a maior sala. Sim. Não é? Não estou enganada se disser isto, pois não. Temos a maior sala. Quer do ponto de vista da dimensão, de espaço, de lugares, quer da própria dinâmica do espaço. Mas o edifício físico e todos os espaços é um espaço relevante neste território. Exatamente. E por isso, e é aí que também se dá um grande contributo para a valorização do território, que é com que a marca, que é a marca que nos mobiliza aqui a todos, a marca Caldas da Rainha, portanto, esteja no centro dessa dinâmica. E só assim poderemos perceber que estamos todos a fazer o que nos compete, que é a marca CCC é uma submarca, digamos assim, da grande marca Caldas da Rainha, que se associa depois o termalismo, a questão ambiental, a questão cerâmica e todas as outras questões, e faz da cidade uma cidade maior, porque é nessa perspectiva que nós nos devemos colocar. Eu queria muito lhe fazer esta pergunta. Ao longo destes são 3 anos de trabalho, não é? Efetivamente, diria eu que para um espaço desta dimensão, 3 anos de trabalho não é muito, quer dizer, não é? Ainda temos muito a construir, não é? Às vezes sente que gostava de ter mais meios ou mais capacidade para atrair outro tipo de eventos, ou pensa que aquele espaço é o ideal para aquela tipologia de eventos que hoje em dia atrai? Eu, por natureza, nunca sou de queixumes, sou mais otimista e procuro fazer das fraquezas, às vezes, forças. Para quem vem do interior do país, onde tudo é muito mais difícil, portanto, aqui até acaba por ser, às vezes, mais fácil desse ponto de vista. Temos é que perceber que há mecanismos para dar a volta, como se diz. E por isso também entendo que o modelo de Caldas da Rainha, no caso do CCC, é um bom modelo. Porque, por um lado, a Cultur Caldas, que é a associação que gera o CCC, vive dos apoios do município, através de protocolo, que garante desde logo os salários dos trabalhadores e tudo isso, mas depois há aqui uma outra responsabilidade da associação, digamos assim, que é de procurar meios financeiros para projetos que nós sabemos que muitas vezes são deficitários do ponto de vista financeiro. Certo. E então aí temos os nossos mecanismos. Por um lado, procuramos apostar cada vez mais. Tenho que fechar essa porta. Não é preciso cortar. Maria, está bem? Vamos continuar. Temos que apostar, por um lado, e reforçar essa aposta no setor dos alugueres, por exemplo, na questão dos congressos e do mundo empresarial que vem para o CCC, e, portanto, aí temos tido
um crescendo, digamos assim, de receita e de entradas, digamos, Claro. para todo o centro de congressos, e depois também uma outra aposta naquilo que chamamos alguns concertos, espetáculos mais de natureza comercial, que nos permitem algum encaixe financeiro para depois podermos encaminhar para todo um conjunto de espetáculos, aí sim que são mais deficitários. Depois há algumas candidaturas aqui e ali, alguns parceiros, mas pelo menos nestes 3 anos, temos vindo num crescendo, digamos assim, de receita e de bilheteira e também, ao mesmo tempo, de espectadores. Ou seja, há aqui uma preocupação quantitativa, Exato. não descurando a percepção qualitativa, que é da oferta De cultural, qualidade. da qual não abdicamos. Exatamente. Em Portanto, prol de do uma objetivo rentabilidade, não e da é? missão que nós Claro, desenvolvemos. claro. Portanto, é um pouco esta perspectiva, sempre numa estreita articulação com o município. Evidentemente que, e essa justiça eu faço, do ponto de vista da programação, autonomia total. Portanto, ao contrário de alguns municípios do país em que há interferência dos presidentes ou dos vereadores na programação cultural, aqui é autonomia total do programador, do diretor É artístico. maravilhoso trabalhar dessa forma, não é, Mário? Isso eu faço sempre justiça em qualquer Porque é uma espaço. confiança total, não é? Absolutamente, Do nosso trabalho. absolutamente. E, portanto, se corre bem, também se correr mal, Estamos cá eu para também assumir, assumo as minhas consequências e, obviamente. portanto, como vim, Obviamente. como se costuma dizer, também Obviamente. irei, mas é assim essa descontração e foco no que fazemos que torna as coisas O melhores. edifício tem 2 salas, portanto tem aquilo que chamamos o grande auditório, não é? E o pequeno Uhum, auditório. uhum, Quando começa a programar, o que é que lhe dá aqui mais pica? uhum. É pensar como é que o pequeno auditório vai funcionar ou como é que o grande auditório vai Uhum. funcionar, em termos de espaço, onde é que se consegue ser mais criativo? Claro. O programar é um processo contínuo, Contínuo, claro, que não se esgota em pouco tempo e, portanto, resulta muito também de opiniões claro. generalizadas, quer dos internos, de quem trabalha, quer da própria comunidade Da opinião e da pública. opinião pública. Depois, nós, neste momento, vivemos em Portugal também um período que eu considero relevante, que é há uma produção, digamos assim, de espetáculos pelo país todo, muito grande. Eu costumo dizer, e os programadores que eu conheço, quase todos, recebem diariamente toneladas de propostas de Propostas. espetáculo, de Claro, dança, claro, de claro. música Porque e há por aí muitas fora. coisas independentes a É, acontecer, não é? absolutamente. Há aqui uma injeção também financeira do próprio Estado nas companhias de teatro, dança, como temos aqui o Teatro da Rainha, que recebe Exatamente. apoios da DG Artes, e bem, portanto, há aqui uma injeção pelo país todo, e isso também ajuda a criar coesão territorial, porque antes ouvíamos falar do eixo Lisboa-Porto, mas hoje há pelo país esta rede de teatros e cineteatros que estão a ter também apoio financeiro da DG Artes. E isso é muito bom porque permite, por um lado, que o Estado dê apoio aos criadores e depois dá apoio às estruturas e centros culturais para programarem. Exatamente. Mesmo assim, é Portanto, pouco. é um É apoio pouco. às redes, É não é? pouco, porque eu costumo dizer, se nós tivéssemos, em vez de 2, 4, 5 ou 6 auditórios, Uhum. teríamos mais do que programação suficiente para todos eles. Quer das Caldas da Rainha, da própria cidade, que tem uma oferta de projetos muito grande, desde as bandas filarmónicas que acolhemos, olha, é um projeto interessantíssimo, quando falou agora dos desafios. Desafiar as bandas filarmónicas a virem uma vez por ano ao CCC, uma em janeiro no Concerto de Ano Novo, agora outra em março, depois mais adiante em setembro, depois em novembro, e depois no ano a seguir o mesmo, e todos os anos Certo. sucessivamente, com projetos artísticos diferentes. Isso é também um projeto interessante para a comunidade local, porque as bandas filarmónicas não são aquelas entidades que faziam antigamente as procissões e romarias, mas Exatamente. são entidades que têm muita juventude que sai dos conservatórios E e que das já são escolas de muito bem música, organizadas em das grande parte escolas de das música, e vezes, não têm é? projetos artísticos interessantes e que todos os anos podem apresentar com repertórios completamente diferentes e com convidados.
que introduz sempre no espetáculo, no concerto, como eu costumo dizer, novidades para não ser mais do mesmo todos os anos. Exatamente. Depois escolas de dança da cidade também, a Fervilhar, que é uma coisa extraordinária, o próprio Teatro da Rainha, e todo um conjunto de bandas, até de garagem, que nós temos o Palco é Teu, que é um pequeno programa que fazemos no Café Concerto, em que damos oportunidade a artistas emergentes da cidade a colocarem ali, Apresentar o apresentarem-se ao seu trabalho. público. Depois entronca com outros artistas emergentes nacionais, com acolhimentos, porque também acolhemos, como é óbvio, de todo o país, outros espetáculos e concertos, e ainda algumas coproduções, porque investimos também em coproduções, sejam de teatro, de música e de outras áreas, e o cinema. Quando falava Importantíssimo, o que é que o cinema. programámos, o que é que apetece programar, no pequeno ou Exatamente. no grande. No caso do pequeno auditório, o cinema é uma área que me é particularmente também cara, porque venho, enquanto diretor de um festival de Claro. cinema, de 30 anos de diretor de cinema, também quis trazer para aqui uma aposta forte para o cinema, na perspectiva educacional, de criação de públicos para o cinema, não na Exatamente. perspectiva comercial, porque esse aí é outro Esse aí é espaço. nas grandes salas de Era outro cinema. espaço. Claro. Ali é a perspectiva cineclubística, Exatamente. Das quer pequenas produções. trabalhando com escolas, pontualmente, como fazemos com o jazz, que vamos às escolas, aqui também fazemos alguma parte com o cinema. Criámos uma mostra de cinema português em abril, fizemos em 25 a primeira edição, vamos fazer agora em abril próxima a segunda edição do Intervalos, que trazemos para Caldas da Rainha realizadores, atores, críticos, diretores de festivais, para discutir em 3 dias o estado do cinema português Certo. e fazer diálogo entre diversa filmografia. E começámos também há 3 anos o cinema ao ar livre, no parque, com uma média de 400 pessoas por sessão, que é Que é extraordinário. extraordinário, No claro. mês de julho passamos o cinema para o ar livre, para o parque, e também damos esse contributo para dar fogo ao cinema. E portanto é tudo isto. Diga-me uma coisa, Mário, qual é que é a ocupação do grande auditório? Nós estamos, ainda não fechamos as contas de 2025, mas estamos muito próximo de 100 mil pessoas o ano todo, em todos os espaços do grande e pequeno E pequeno auditório. auditório. Fizemos, Muito bom. muito bom, costumamos fazer uma média. Vou-lhe só pedir um segundo. Afonso, Não sei em quanto é que nós estamos. não é isso. Precisava só, eu tenho uma programação de CCC que está ao pé da máquina de café. Se alguém me podia trazer uma, por favor. Obrigada. Diga, Mário, desculpe. 100 mil pessoas, estava-me a dizer. Sim, uma média de 100 mil pessoas. E isso tem muito a ver também com a dinâmica que se introduz, como é óbvio, porque tem, Obrigada. há aqui uma subida que nós consideramos relevante de espectadores para as várias salas, para os vários espaços, e isso é para nós muito significativo, porque resulta, como eu costumo dizer, da programação, da contribuição da comunidade, resulta dos mecanismos de mediação, da diversidade de programação e da colaboração, do espírito colaborativo das várias entidades da cidade. Olha, antes de terminarmos, eu vou convidar aqui as pessoas a verem aqui a programação janeiro, fevereiro e março, que já está disponível. Portanto, há em formato papel. Nós temos aqui na loja, caso queiram levar. Portanto, o CCC entrega sempre aqui na loja do Sr. Jacinto a programação. Também disponível no site do CCC. E queria que o Mário me deixasse umas últimas palavras para que as pessoas visitem o CCC, que vão ver os espetáculos às nossas salas, porque efetivamente há coisas de muitíssima qualidade. Deixe-me as últimas palavras, pode Exato. ser? Sim, o CCC é mesmo isso, é um espaço de encontro, é a arte do encontro, como eu costumo dizer. E numa altura em que vivemos muito as redes sociais, nós precisamos muito de nos encontrar, Claro. de nos tocar, de Claro. dizermos cara a cara o que pensamos. E um espaço cultural como o CCC é um local privilegiado de encontro para isso mesmo, que depois permite ainda outra coisa, para além do encontro das pessoas, é o encontro das pessoas com a arte, com as várias manifestações
manifestações artísticas. Isso é relevante nos dias de hoje e, portanto, o que eu deixo como mensagem final é essa, é que vejam as agendas em suporte digital, em suporte de papel, vejam o que é que interessa, porque depois também há muitos mecanismos que nós temos de acessibilidade, descontos de bilhetes, todo um conjunto de formas que facilitam o acesso aos bens culturais do CCC. Portanto, encontramos-nos lá, certamente. É isso. É. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, até para a semana. Connosco, Mário Branquinho. Obrigado. Obrigada, Mário.